Umbanda, quem és? Quem sou? É difícil determinar. Sou a fuga para alguns e sou a coragem para outros. Sou o tambor que ecoa nos terreiros, trazendo o som das selvas e das senzalas. Sou o cântico que chama ao convívio de seres de outros mundos. Sou a senzala do preto velho, a oca do bugre, a cerimônia do pajé, a encruzilhada de Exu. Sou o jardim da Ibejada, sou o nirvana hindu e o céu dos orixás. Sou o café amargo e o cachimbo do preto velho, o charuto do caboclo e do Exu, o cigarro da pombagira, o doce das crianças. Sou a gargalhada de Rosa Caveira, sou o requebro de Maria Padilha e sou a seriedade de Marabô e Tranca-Rua. Sou o sorriso e a meiguice de Maria Conga, de Pai João, sou a traquinada de Mariazinha, sou a sabedoria de seu Tupinambá. Eu sou o fluido que desprende das mãos do médium, levando saúde, cura e paz aos consulentes. Sou o isolamento dos orientais, o mantra que se mistura ao perfume suave do incenso. Eu sou o templo dos sinceros, e sou o teatro dos atores. Sou livre, não tenho papas, determinada e forte. Minhas forças estão no homem que clama, sofre e pede por piedade, amor e caridade. Minhas forças estão nas entidades espirituais que me utilizam para seu crescimento. Estão nos elementos, na água, na terra, no fogo e no ar. Estão na tua crença e na tua fé, que é o elemento mais importante para a minha alquimia. Minhas forças estão em ti, no teu interior, lá no fundo, na última partícula da tua mente, que te liga ao Criador. Quem sou? Sou humildade, mas cresço quando combatida. Sou a prece, a magia, sou cultura. Sou o mistério, o segredo, o amor, esperança, a cura, eu sou. Sou de ti, sou de Deus, sou Umbanda, apenas Umbanda. Esse é o texto do nosso irmão Euci Barbosa. Quem identifica esse texto para a gente é o irmão Pedro Miranda, presidente da UEUB, União Espiritista de Umbanda do Brasil, aqui no livro História da Umbanda, que é assunto desse nosso curso, um curso de História da Umbanda. Então, estão todos convidados a mergulhar numa viagem de conhecimento, de cultura e de informação, permeando a nossa encantadora, fascinante, linda, maravilhosa religião de Umbanda. Umbanda é uma religião, portanto, tem história. E se tem história, é o mínimo que nós umbandistas tomemos conhecimento de qual é a história da religião de Umbanda. Então, este é um dos nossos objetivos, compreender e estudar a história da religião de Umbanda. Mas não temos a pretensão
de convencer ninguém a nada, pois, mesmo história, que é algo que se fundamenta e se baseia única e exclusivamente em fatos, é dessa maneira que se constrói a história. Ainda assim, mesmo em algo construído por fatos, existe aquilo que a gente chama de código de interpretação de linguagem, ou seja, a mesma história observada por ângulos diferentes pode ser inclusive vista de uma outra forma e interpretada segundo um outro código de linguagem. O que eu quero dizer é que uma mesma história pode ser vista como outra história por outros olhos, mas que ninguém pode negar que, independente de quem aborda ou de qual ênfase se dá a uma história, ela se fundamenta única e exclusivamente por fatos. Então, essa é a questão e esse é nosso objetivo, abordar a história da religião de Umbanda, uma religião brasileira. E para tanto, eu peço a todos vocês muita paciência, calma e tranquilidade. Este é um curso, nós temos um programa para o curso e dentro do programa do curso nós vamos começar com as origens da religião de Umbanda. Então, a história de fato começa no momento do nascimento da religião de Umbanda, que é uma religião brasileira. Mas aqui nós vamos buscar o que vem antes do nascimento da religião de Umbanda, porque vamos tratá-la como um organismo vivo. Ou seja, a Umbanda aqui é abordada como algo que pulsa, que vive e que tem uma raiz, exatamente como nós, seres humanos encarnados. Então a minha história diz respeito do momento do meu nascimento até o momento da minha morte, mas uma visão espiritualista acerca de quem é o meu ser deveria buscar as minhas raízes espirituais, as minhas origens divinas e também a minha genealogia, da onde eu vim. Materialmente, quem são meus pais, quem são meus avós, qual é minha hereditariedade, qual a minha origem espiritual. Então, para poder compreender não apenas a minha história na carne, não apenas a minha história na matéria, mas quem sou eu dentro de um contexto histórico, numa linha de tempo, passado, presente e uma perspectiva de futuro. É assim que a gente pretende estudar a religião de Umbanda. Então, vamos começar com as origens da religião de Umbanda. O que é que deu formação para essa religião? Qual é a sua base fundamental? Ou seja, quais são as raízes da religião de Umbanda? Quais são as definições, a fundamentação daquilo que a gente chama de Umbanda para poder chegar no nascimento da religião, que é de fato onde começa a história para o mundo dos homens. Entender um pouco da sua expansão, do seu processo histórico, o que a gente vai chamar de períodos de expansão, do momento do nascimento da religião até os dias de hoje. A religião passa por períodos diferentes, de crescimento diferente, de contexto diferente, até alcançar a atualidade. Então, nós vamos abordar essas origens. E quais são as origens? Quais são as raízes da religião de Umbanda?
Por isso eu estou pedindo calma, paciência e tranquilidade, para que dentro de cada assunto, para que dentro de cada tópico, a gente consiga focar as questões, as dúvidas e os comentários dentro daquele assunto. Ou seja, vamos começar com origens e raízes. Qual é a origem afro na religião de Umbanda? Ou seja, da onde vem a influência afro na religião de Umbanda? Da onde vem e qual é a influência espírita, cristã, espiritualista, mítica? O que é que deu formação à religião de Umbanda? A gente pode dizer, sem medo de errar, que a Umbanda é o resultado do encontro de algumas raças, ou seja, da raça branca, da raça negra, da raça vermelha, posteriormente da raça amarela e de muitas culturas, porque apenas da raça negra a Umbanda não recebeu uma única influência cultural da raça negra. Quando falamos em raça negra, falamos de um continente de muitas culturas. Então vamos abordar raiz por raiz, origem por origem. O que é que a Umbanda bebeu? Muito se fala de que a Umbanda é um sincretismo, ou seja, a Umbanda juntou um pouco de cada cultura para então numa bricolagem, como se fosse pegando pedacinhos de uma, de outra e de outra e colando, ter a sua formação como resultado de uma mistura de religiões, de raças e de culturas. Então é uma forma de dizer, Umbanda é sincretismo cultural e religioso. Não apenas isso. Porque aí fica parecendo que Umbanda é apenas uma mistura de algumas coisas desconexas. Dentro da Umbanda existe o sincretismo. O que é sincretismo? Sincretismo é dois valores culturais diferentes ou informações de lugares diferentes que se unem para gerar uma terceira cultura, uma terceira informação miscigenada. Então, na Umbanda tem sincretismo, mas ela não é apenas sincretismo, porque a forma de definir Umbanda enquanto sincretismo diz respeito que Umbanda é um sincretismo das culturas religiosas que chegaram no Brasil, com o branco, com o negro, com o índio e posteriormente com o amarelo. Mas é muito importante a gente observar que se existe na Umbanda um sincretismo, a questão fundamental é, não foi a Umbanda que fez o sincretismo cultural no Brasil. Esse sincretismo existe na cultura brasileira. Esta cultura brasileira, ela é naturalmente sincrética. Então, a Umbanda, ela é um espelho da cultura brasileira. Esta cultura que é sincrética. A Umbanda é um retrato do perfil do brasileiro. Então, a Umbanda tem sincretismo, mas ela não é apenas sincretismo. Ela é a síntese religiosa de uma cultura brasileira. Ela é uma religião formada por berço numa cultura, num contexto em que várias outras culturas lhe deram formação. Eu identifico na religião de Umbanda. Quando entro num templo de Umbanda, eu vejo um altar com imagens católicas, manifestação do preto velho rezando para os orixás. Eu vejo ali o caboclo, que nos lembra a prática xamânica de um índio e uma doutrina
profundamente arraigada em valores do espiritismo. Então eu penso, isso é uma mistura de outras religiões. Então, que a gente já comece esse curso dizendo: nada nasce do nada. Todas as religiões nasceram de outras religiões que lhes deram origem. A gente pode apenas como comentário para ilustrar dizer da onde vem o judaísmo. Uma das figuras mais importantes do judaísmo é Moisés. Pois bem, Moisés cresceu e foi educado para ser egípcio. Fugiu do Egito, encontrou seu sogro Jetro, possivelmente numa região da Etiópia, lembrando, Moisés é africano. E ali, na Etiópia, ele estuda xamanismo, a cultura religiosa de Jetro, que é um sacerdote, até encontrar o seu povo semita, estudando a base filosófica do que no futuro daria origem à cabala hebraica. Então, toda religião é sincrética. Toda religião bebeu em outras religiões. Veja o catolicismo. É um cristianismo fundamentado nas verdades de Cristo. Cristo, um judeu. O catolicismo nasce em Roma, com valores de um judaísmo renovado pela visão de Cristo e valores de uma cultura romana miscigenados. E aí eu terei vários tipos de cristianismo, muitos cristianismos, inclusive muitos catolicismos. Eu tenho catolicismo mariano, jesuíta, carismático. O mesmo se dá em todas as outras religiões, como o budismo. O budismo nasce no hinduísmo, com valores do hinduísmo renovados pela fé e a visão de Siddhartha Gautama. E então, ao longo dos tempos, eu tenho budismo zen, budismo tibetano, budismo chinês e muitas outras formas de budismo. Tudo isso para dizer que, em religião, é um fenômeno natural, que o nascimento de uma religião se dá com valores de outras religiões e o crescimento dessa religião se dá com uma diversidade. Essa diversidade é o que vai dizer budismo isso, budismo aquilo outro, ou umbanda branca, umbanda mista, umbanda esotérica, umbanda iniciática, umbanda de caboclo, umbanda pé no chão e várias outras umbandas. A questão é, qual é a unidade? Eu posso falar em história do budismo, e aí eu pego o Siddhartha Gautama e o desdobramento do budismo. Posso falar em história do cristianismo, falo em Cristo e desdobro a história de Cristo até os dias de hoje. No entanto, para entender o contexto, eu tenho que saber da onde vem Cristo, da onde vem as suas verdades, da onde vem a sua cultura. É por isso que, no cristianismo, embora o nascimento de Cristo e os seus valores estão no Novo Testamento, também se estuda o Velho Testamento, para entender de onde ele veio, qual é a sua formação. Para chegar até aqui e estudar Umbanda da mesma maneira. Quando, como e onde nasce a religião de Umbanda, e antes, quais foram as raízes, quais são as origens e influências que fundamentam a religião de Umbanda. E aí eu tenho este ou aquele terreiro que dão ênfase para essa ou aquela raiz. No entanto, nenhuma é mais importante que a outra. A Umbanda é uma religião brasileira que tem pouco mais de 100 anos de idade, mas as suas origens, as suas raízes, essas são milenares e são um patrimônio cultural da humanidade. Muito obrigado. Eu sou Alexandre Cumino e esse é o nosso curso de História da Umbanda. Sejam bem-vindos e boa viagem.